Agente político, necessariamente para o Estado, para a lei, para qualquer coisa, são aqueles caras que são eleitos para algum cargo. São o que nós chamamos de pessoas ou agentes eletivos. Os agentes políticos são aqueles caras que detêm a posição escolhida por alguém. Então, eles foram eleitos ou foram selecionados para compor aquela posição. De regra, obviamente, você vai ter o chefe do Poder Executivo, aí você vai ter governadores de Estado e Distrito Federal, você vai ter o prefeito, você vai ter o presidente da República, e você também vai ter aqueles efetivamente eleitos, né? Realmente eleitos. Deputado estadual, deputado federal. Não estou dizendo que governador não é realmente eleito, tá? Eu estou querendo usar a terminologia eleito efetivamente e chefe do Poder Executivo por eleição. Aquele cara que é eleito para compor uma posição não de chefia, mas de complemento na composição de Estado, na composição administrativa. Então, você tem o chefe do Poder Executivo, de novo, o presidente, o governador e o prefeito, e você tem os eleitos, deputados, estadual e federal, vereador e sua avó vai, senador, né, e por aí vai. Só que além disso eu tenho os caras escolhidos também, que são aquelas pessoas que estarão na posição de auxílio a esses chefes do Poder Executivo. Então, os auxiliares do chefe do Executivo, quem seriam esses auxiliares? Secretários de Estado, secretários municipais, ministros de Estado. Então, os auxiliares do chefe do Executivo, eles também são considerados, obviamente, agentes políticos. Então, por isso que eu falei, agentes políticos são aqueles que são os eleitos e também aqueles que são nomeados ou escolhidos. O que eu quis dizer com isso? Quando você elege um chefe do Poder Executivo, é ele que vai selecionar os seus auxiliares. Então esses caras que detêm uma posição por indicação do chefe do Executivo, secretário de Estado, secretário municipal, ministro de Estado, não estou falando de STF, tá? Por enquanto eu estou falando de ministro do Estado. A ideia é que esses caras são agentes políticos. Tá? Então, por que eles são agentes políticos? Porque eles vão compor a parcela política do Estado, a parcela de composição política do Estado. Tá? Então, num primeiro momento, eu preciso que você entenda que agentes políticos são os caras não só eleitos, mas também que atuam ao lado do eleito. Não confunda com assessor parlamentar. Essa galera aí não possui a posição de agente político. Eles são agentes públicos, mas não políticos. Agora, quando você fala em STF, você sabe que o STF adora uma exceção, adora dar um entendimento diferenciado das coisas. O STF diz também que membros da magistratura, aqui sim entraria, por exemplo, o ministro do STF, tá? Não é porque ele é um agente eletivo, pelo contrário. É porque o STF disse que membros da magistratura e do Ministério Público, já que exercem uma função de interesse grande do Estado, de importância enorme para o Estado, esses caras também são chamados de agentes políticos. Então eles não são necessariamente eleitos, né? Porque você não escolhe um juiz, o cara tem que fazer uma prova, difícil pra caramba. Ministério Público você não coloca o promotor lá, né? Também tem que fazer uma baita de uma prova. Então, quando você vai atuar, e eu tô falando só de promotor como exemplo, mas é qualquer membro do Ministério Público, tá? No final dos contos vai ser resumido. Mas a ideia é que magistrados ou membros do MP, pelo STF, também são considerados agentes políticos. Então, tudo que se aplica, como a lei de improbidade, por exemplo, aos agentes políticos, também se aplica a esses caras por uma questão de lógica. Se você for para analisar também, qualquer pessoa se aplica, né? Agente público, aplica-se a lei de improbidade. Mas a ideia é que se aplica a esses por serem considerados agentes políticos, beleza?